o que é e ninguém te conta aí na vida real os maiores desafios de um relacionamento. E hoje você vai ter a honra de estar com dois psicólogos falando sobre os próprios desafios, aquilo que a gente percebe aí como sendo as dificuldades que um casal encontra. Jonathan, já vamos entrar. Sem mais delongas. Dia de terça, gente, ó, eu tô com muita saudade do Jonathan e assim, com muita saudade de fazer live com ele, né? Só que chamei ele bem numa terça e terça-feira é tão corrido porque daqui eu já saio para o trabalho. Já vamos convidar. Oi, Wesley. Chamando o nosso convidado. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo? E por aí? Uai, tudo bem também. Menino, quanto tempo? Pois é, ué, deve ter alguns anos já. Esse ano a gente fez live? Fez, a gente fez uma com a Tati, né? Fizemos uma catate. Acho que a Aham. última live, não, só nós dois. Não sei se Ixa. foi aquela sobre sexo que a gente fez o meio-dia também. Nossa, mas isso tem um tempão. Tem quase um ano já. Nossa, credo. Mas Foi na assim, época que você estava dando cambalhota e não pagou também. Ai, nem me fale. Tô treinando, tô A treinando. Paula tá aí para te cobrar, já vi ela aqui, ó. A Josi me cobra todo dia. A Patrícia, só Deus na minha vida. Ô, Jonathan, tem muito tempo que você não vem aqui. Isso é presente pro meu público? Ah, tá. Para quem não me conhece ainda, né? Eu também. Meio difícil quem tá É, aqui não te conhecer. mas eu também sou psicólogo, né? Tenho a página Famílias para um Mundo Melhor. Trabalho com casais, né? Tenho consultório, tendo presencial, online. Nessa semana eu estou só no online porque eu estou reformando o meu consultório. Ah, eu ia te perguntar Mas de onde que é a reforma. Então é lá do consultório? é do consultório, deu um problema nas Aham. paredes lá, infiltração, e aí eu Eita. tenho que organizar lá. Aham. Mas, né, como a Fabíola falou, nós somos companheiros aqui há muito tempo, né, e temos trabalhado um pouco esse público comum, né, e é muito bom sempre estar aqui com você, Fabíola, né, e eu desde já agradeço o convite, né, e tem muita gente entrando aí que eu estou vendo aqui que é os nossos conhecidos. Obrigado a Uhum. todos e pedimos aí que já encaminhe aí, né, essa É. live para todo mundo aí, porque eu não aceito menos de 100 hoje não, viu, Fábio? Pois é, aí a gente vira uma cambalhota, né? Apesar que o tempo vai ser curto, mas vamos lá. Vai, vai. Na verdade, é o seguinte, Jonathan é a Fabiola na versão masculina. Legal isso. Quem que é a Paula Ai, Gologô? A Paula. é, só Vocês Deus. são uma Nossa, figura. Jonathan e as meninas estão cobrando, gente, cadê a aula do Jonathan para escola de casamento? Falei, gente, a gente falou de fazer junto, mas tá tão corrido que talvez seria melhor você fazer separado aí, uma aula exclusiva para os homens, tá? Ué, É, posso combinar alguma coisa assim. sim, sim. Porque a gente ia falar da sua aula e o pessoal tá lá cobrando. A gente ia fazer junto, gente, mas tá muito difícil, porque meu amigo Jonathan tá muito famoso, tá muito blogueiro, não tem horário mais na agenda dele. Então, trazer ele aqui hoje é, assim, uma honra mesmo. Jonathan, e eu tô com a escola de casamento aberta, né? As vagas da escola de casamento abertas. E assim, tô com muitas pessoas, eu não sei se eu entro, se eu não entro, eu não tenho um problema grande assim no meu relacionamento e tudo mais. E uma das frases assim que mais me guia é de fato que o preço do cuidado é sempre menor que o preço do reparo, né? E eu percebo, Jonathan, eu não sei se você percebe assim hoje, que pequenos problemas acumulados, eles viram grandes situações que às vezes já não tem mais jeito, né? Sim. E o nosso desafio aqui, eu falei até com ele ontem, falei, Jonathan, vamos falar da nossa vida, sobre aquilo que a gente. Aí a Pri, ó, a A dona Pri desse acabou de entrar aqui. negócio chegou. A dona Pri já queria saber quais eram os desafios, porque ela falou, ó, olha lá, hein? Então, assim, né, eu queria que o Jonathan abrisse o jogo. Eu também coloquei aqui quatro das minhas maiores dificuldades sobre aquilo que de fato a gente percebe como sendo os desafios ali de um relacionamento. Jonathan, fique à vontade. Vou deixar você começar. Tá. Mas é o que você falou, é muito verdade, né, Fabíola? Às vezes as pessoas acham que não tem um grande problema hoje.
Mas realmente ninguém identifica isso bem no início, um grande problema. Mas esses probleminhas do dia a dia, né, eles se tornam grandes problemas e a gente tem que tomar cuidado com isso. E o interessante, que a gente já falou isso em outro momento, que as mulheres têm mais esse feeling, né? Tem mais essa percepção do que pode ser um futuro problema, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas falando dos nossos problemas, né? E é uma coisa que eu abri a caixinha de perguntas lá e veio algumas perguntas, né? E eu coloquei aqui que acho que o meu maior, assim, o meu grande desafio e da Priscila no início foi que a gente casou e a gente foi morar com os meus pais, né? Uhum. Por quê, Jonathan? Na época a gente comprou um apartamento na planta, né? E a gente tinha tudo planejado para dar certo, né? Então, assim, nós íamos casar em novembro, a previsão de entrega era maio, né? Chegou em maio, tudo atrasado, tudo muito, né, difícil. E aí, só tanto que a gente resolveu ir mesmo, morar com eles já novembro, né? Antes de casar, porque a gente foi procurar apartamento e aí era tudo muito caro, a gente tinha que pôr móveis no nosso apartamento. Então, na época, a gente optou por isso, né? E o desafio, porque é uma vida conjugal começando, né? Então, muita adaptação. E aí tem os carinhos, né? Da mamãe, né? Do papai, que também, né? De certa forma, dificulta o crescimento do casal, né? Então, é o que eu sempre aconselho as pessoas, olha, se você tiver outra opção, vá para outra opção. Porque inicialmente realmente é um desafio muito grande, né? Mas a gente superou isso tudo, né? E a gente hoje vive na nossa casa, né, tranquilamente. Então eu até tenho uma live que eu fiz uma vez, quem quer casar, quem quer casa, quem casa quer casa. Quer casa. Então acho que um primeiro dos pontos que a gente precisa perceber é realmente ter essa estrutura aí, no mínimo, né? Às vezes alugar uma casa, começar de baixo, para depois ir crescendo juntos, que também é uma coisa muito boa da gente se fazer, tá? Tá. E aí agora eu vou deixar você falar depois... A gente vai trocando. Engraçado, né? Eu vou falar da minha experiência. Ontem uma cliente minha falou assim, Fabíola do céu, eu tava vendo sua live, e você se casou com 17 anos. Eu não coloquei ela aqui, mas eu sempre penso nela. E o que eu falei pra ela, eu falo assim, que um dos grandes motivos do sucesso do meu relacionamento é porque meu marido é de BH, né? Então, assim, eu me casei e fui embora. Então, eu acredito que eu não tinha pra onde correr, Jonathan. Sabe? Eu não tinha papai e mamãe do meu lado, sabe? Então, isso foi um dos grandes sucessos do meu relacionamento. A gente teve que se virar, a gente teve que se resolver, sabe? E aqui coloquei, largar pai e mãe, deixar pai e mãe é um dos princípios, sim. E é engraçado porque cada vez mais eu tenho percebido o seguinte, você só se torna uma pessoa adulta de fato quando você sai da casa dos seus pais. É igual você falou, não tem outra escolha. Ou é virar adulto ou virar, né? Não tem outra opção. Não tem. Então, assim, uma das atribuições foi difícil, porque eu não tinha para quem chorar, não tinha para quem recorrer, sabe? Eu tive que me virar mesmo, sabe? Eu tinha 17 anos, hoje eu olho assim para trás e falo, meu Deus, que loucura. Mas foi uma das coisas que mais me ajudaram. Deixa eu falar aqui sobre a minha maior dificuldade, de verdade, foi lidar com as diferenças. Eu coloquei, a segunda minha aqui que eu coloquei, os gênios, né? Entre aspas, gênios diferentes. Nossa, mas como eu ralei, porque eu sou uma pessoa muito mais tranquila, né? Matheus é mais agitado. A gente fez uma live esses dias, Jonathan, você viu? Uma live que eu fiz com a Lu, meu marido tava. O povo riu demais, não. porque ele, sabe, ele é todo empolgado, e ele falando lá na live, que inclusive o segundo é sobre dinheiro, né? Que ele dava as roupas dele para as pessoas, então meu marido, sabe? E eu fiquei extremamente assustada ao lidar com tanta diferença, porque parece que na época da paixão, no início do relacionamento, você não vê a pessoa de fato. Hoje, quando eu falo que na paixão você não vê o outro como ele é, eu falo de cadeira. Você não vê o outro como ele é, você projeta. Só que o outro sempre foi assim. E aí eu percebo que muitas vezes a gente se casa com a ideia de que vai mudar a outra pessoa. E não vai.
Então Não foi mesmo. um grande desafio. Talvez um desafio que hoje é muito mais tranquilo, porque eu tô mais madura, mas durante muitos anos eu chorava, porque eu falava, onde que eu fui amarrar meu burrinho? Sabe? Ele é muito diferente. E o problema, Jonathan, até o Gary fala, né? Não são as diferenças, mas como você lida com elas, né? Uhum. E é uma das questões da nossa geração que tem muita dificuldade, foi até uma coisa que eu te falei ontem, que é realmente encarar essas diferenças, né, não como um sofrimento, mas que o outro é diferente de mim, né? O Sim. outro é Uhum. diferente de nós e a gente amar é exatamente isso. Né? Ontem eu estava atendendo uma cliente e eu conversei com ela falando sobre isso. Olha, você tem que perceber qual que é o preço que você está disposto a pagar por esse relacionamento. Né? É os namoros, né? Os namoros que já começam com problema. Eu falei, gente, namoro é para ser bom esse negócio. Se o namoro já tá, né, Oi! zicado, pula fora, filho, né? Mas tem pessoas que eu acho que esse desafio aí de eu vou mudar o outro, porque ele vai mudar, porque até os livros que a gente lê, né, fala a mulher casa querendo mudar o homem, já pensando o que que ele vai mudar. E o homem já pensa, falando, tomara que não Nunca mude vai. nada. É. Então é muito difícil, é um desafio muito grande, mas a gente tem que ter essa percepção, né, no início ali de, olha, quem realmente é a pessoa que eu estou convivendo, né? Então, eu também anotei essas questões aqui, principalmente porque aí a gente começa depois a conhecer temperamento, né, começa a conhecer a família, começa a ver esses padrões de repetições, e aí lidar com tudo isso, né, é um grande desafio mesmo. Uhum. Jonathan, ontem na live eu falei o seguinte, que os defeitos é o preço que você paga pelas virtudes. Você leva tudo, você não leva nada, Isso. sabe? E não existe. Tem uma outra frase também que depois, logo, bem depois eu fui aprender que é o tudo não terás. Então, Uhum. gente, escreve essa frase, tatua no braço, tatua na testa, para você olhar no espelho e ver tudo não terás. Sabe, porque eu acho que a gente vem com uma ideia, não sei se as mulheres concordam comigo, bem daquela coisa de filme de Hollywood. E a gente vem para uma relação, a gente se relaciona com alguém normal, sabe? Uhum. Nós somos, Nos- né, cheio de falhas, né? Nós somos pessoas normais, nós não somos pessoas extraordinárias, nós não somos bonitos demais, nós não somos ricos demais, nós não somos inteligentes demais, nós Não são somos bonzinhos pessoas. demais. Não. Sabe? E aí você se relaciona querendo um filme de Hollywood, enquanto a felicidade, ela está nos pequenos detalhes. Sim. Mas, menino, eu ralei para aprender isso, Jonathan do céu. Mas aí a gente vai falando assim, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo e a gente começa a dar valor a essas pequenas coisas, né? Porque eu acredito assim que o início ali é a parte mais difícil, pelo menos É para mim, difícil. né? E acredito que Foi. para a Priscila também, porque é muita adaptação, é Uhum, muito uhum, conhecer o outro realmente no que ele é. E eu anotei que uma terceira, o desafio que a gente teve é as prioridades, né? Que às uhum. vezes são diferentes ou que dá conflito, né? Então, mas a gente pensar e aí começar a ouvir o outro, perceber a necessidade do outro e começar a atender isso, porque a gente, né, o cônjuge é a prioridade. Uhum, Então a gente uhum. precisa pensar nisso. Até, inclusive, eu anotei aqui que lá na caixinha, né, eu falei, eu vou passar uma tarefa lá na live. Né? A pessoa escreveu assim que a dificuldade dela no casamento é ter tempo só para o casal, porque o marido tem muita Meu dificuldade de Deus. sair só eles, né? E quer sair com todo mundo junto. E aí a tarefa que eu sempre falo, né? Até coisa do catito, é, olha, quando vocês forem namorar, né? Pede ele um tempinho e chama todo mundo pro quarto, né? Então, não, você quer namorar, cara? Então vamos chamar todo mundo. Porque aí vocês começam a perceber que em todos os lugares o relacionamento precisa ter o seu tempo Sim, exclusivo, né? sim. Então não é só no ato do namoro, Uhum, mas é um uhum. desafio mesmo, as pessoas, né, priorizar o cônjuge, né? E aí você tem filhos, né? Você pode falar com mais propriedade sobre isso, né? De ter o tempo só para o casal mesmo, né? Você fala muito isso, de ter um dia para namorar, né, ter um dia ali, marcar mesmo, porque senão as coisas não acontecem.
Uhum. Ô, Jonathan, eu posso te perguntar ali por que que você colocou essa questão das prioridades? No início vocês sentiam que as prioridades eram diferentes? Você e Sim, Mazapri? sim. Tá. Quando a gente, por exemplo, eu acho que é uma questão muito familiar, né? O meu pai tinha muito essa questão do controle financeiro, de querer guardar, de querer poupar, né? E a Pri gosta muito de viajar, né? Ela gosta, Uhum. não que eu não goste, mas assim, por Uhum. exemplo, olha, vamos juntar um dinheiro? Não, para que juntar dinheiro? Vamos viajar. Né? E Uhum. aí até que Uhum. a gente começou a perceber isso, e às vezes, por exemplo, eu tinha vontade de trocar o carro, e aí ela não via isso como prioridade. Aí ela queria viajar e eu falei, gente, mas de novo viajar, né? Acabou de viajar, né? Aí a gente foi alinhando, alinhando. Hoje a gente consegue fazer, né, as coisas de um para o outro e aí a gente sempre fala, vamos fazer a nossa prioridade individual, né, e a prioridade do casal. E aí a gente está indo, né? Tá, graças a Deus, avançando, a gente tem, né, tido sucesso aí. Nosso relacionamento tem melhorado muito, né? E estamos aí na fase agora de ir para os filhos. Então vai torcendo Uhum. aí, porque daqui um dia pode aparecer um cabritinho aí. Aham, não, nós estamos torcendo aqui, querendo ver a misturinha de vocês dois. E você entra nas prioridades, e aqui a diferença número dois que eu coloquei foi sobre dinheiro. Meu Deus! Como a gente pensa diferente em relação a dinheiro, sabe? E é um assunto que eu acredito que as pessoas deveriam conversar ainda no namoro. Sim. O que que vocês fazem no namoro que vocês não conversam, gente? Eu queria saber, Jonathan. Quer ficar beijando, né? Sabe? Se, E se aí, abrasando, né? e outra coisa, eu queria muito que as pessoas tivessem a mesma disposição para salvar um casamento igual elas têm vontade de salvar um namoro. Pior, né, Fabiola? É verdade. Muito Meu verdade. Deus, sabe? A pessoa lá, ó, no primeiro briga eu vou embora, entendeu? Mas no namoro não, o cara tá lá dando errado, você também, uma brigada, mas eu quero salvar, que não sei o quê, sabe? E as pessoas deveriam aproveitar o namoro para conhecer o outro. Meu Voltou. marido me ligando aqui. Eu tô sem som, Voltou. voltou, né? Acho que ele é porque ele tá fora da cidade que deve que ele chegou, né? Então, a segunda prioridade com certeza seria o dinheiro, assim, sabe? Sim. Assim, a dificuldade. E nisso a gente teve uma queda de braço por muitos anos, eu achando que só o meu jeito era certo, porque a gente tem isso, né? O meu Tem. jeito é melhor e ele tinha certeza que o jeito dele era melhor. E no final a gente foi entender que não tem o melhor e o pior, eram apenas maneiras de ver diferentes. E a gente se organizou aí, que é basicamente o que você disse como prioridades, né? E para mim aqui foi o dinheiro, né? Acho que É, muito essa questão do namoro que você colocou, por que que as pessoas lutam pelo namoro e não pelo casamento? Acho que entra no namoro querendo mudar. Aí quando entra no casamento vê que não consegue mudar, né? Aí a pessoa, em vez de aceitar o outro como ele é, fala, não, agora eu também cansei, não vou lutar mais, porque não vai mudar mesmo. Mas no namoro tá escrito lá. Né? Você já conheci a pessoa, tá vendo que é assim? Não se engane. Casamento não muda as pessoas. não, não A gente revela, né? muda por conta própria, né? Às vezes a gente enxerga, faz terapia, né? A gente vai se adaptando, né? Tendo outras percepções. Mas quanto a dificuldades, né? Precisa ser conversado no namoro, né? Sobre a Uhum, sexualidade, finanças, sobre a família, o que significa amor, as linguagens do amor, né, Fabio, que a gente fala tanto, tem que aprender no uhum, namoro. sim, sim. Quer falar da sua terceira? Eu acho que a minha terceira eu já falei aqui. É porque a Sim. gente coincidiu das diferenças, né? Mas eu coloquei Aham, que morar com os pais, os gênios uhum, diferentes e as prioridades. Né? Essa questão do dinheiro também inicialmente foi uma das prioridades, mas hoje a gente está alinhado aqui. uhum. Tem mais alguma diferença? Alguma dificuldade? Hoje, olha, a gente já teve, vamos falar, dificuldade na questão da sexualidade, né? Uhum, Questões, às vezes, que a Priscila tomava anticoncepcional, que a gente já falou isso, né? Que às vezes não tinha muita vontade, mas depois ela parou de tomar, foi fazer outros métodos, né? E hoje também não é mais uma dificuldade, é um crescimento. Mas que eu vejo uhum, que às vezes aparece muito, né?
de relacionamentos, né, a vida sexual na terapia também aparece muitos, né? Com essas dificuldades. E até questão do homem também, né? O homem, às vezes, tem uma visão muito distorcida do que é o sexo, né? E quando entra no casamento, entre aspas, é um egoísmo, né? Porque aí ele fica preocupado só com o dele, acha que a mulher pensa igual ele, né? E algumas vezes eu também via dessa forma, né? Um pouco egoísta, às vezes de querer e não entender a vontade ou como agradar, não, mas como conquistar, né? Para que pudesse ter mais vezes, vamos dizer assim, né? E hoje a gente está equilibrado aí numa vida satisfeita, acredito eu. Tá. Ellen, como faz quando isso acontece o quê? Do dinheiro, do sexo? Borges, Salles, tá tudo bem aqui. Aqui não tá, não. Aqui também está funcionando. Aqui eu coloco que eu acho que até batendo com o que você disse, né? Uma terceira dificuldade para mim, assim, no começo, foi a adaptação, mas eu acredito que a gente já falou sobre isso aqui, né? E eu vou pular para a quarta, que foi o decidir ficar. Sabe? E esse decidir ficar, a gente decide todo dia, né? Porque é o que... Oi, Alana! As colegas tá tudo aqui, prestigiando. Olha, tem mais de 50 pessoas, nem vi subindo aí o número de pessoas. Está chegando aí, tá subindo. Estão chegando. Esse decidir ficar, porque entra numa coisa que eu falo assim, Jonathan, ontem eu falei sobre isso também na live, que é assim, as pessoas, quantas vezes você ouve assim, mas o corpo é injusto, a gente faz dieta e a gente fica uma semana sem dieta, o corpo a gente engorda, a gente perde massa e tudo mais. A gente, tudo na vida envolve um trabalho. E entender que o seu relacionamento é uma construção que, sabe, deixa eu te contar um depoimento que eu ouvi de uma pessoa que, né, do Instagram, que me segue e tudo mais, ele falando assim, Fabiola, quando você fala do manter a relação, dessa melhoria, dessa construção diária, ele disse que só agradava a esposa dele quando ele queria fazer sexo. Então, assim, 2 vezes na semana, ele ia lá, fazia as coisas, ajudava os meninos a escovar os dentes e tudo mais, fazia sexo, outro dia não tava nem aí pra ela. E aí, ele começou isso, Bia, esse é um vício bom, ela está viciada nas nossas lives. Isso é uma pessoa boa, continua. Então, Jonathan, aí ele me falando assim, que vendo as lives, principalmente porque na live de sexo, eu falei que preliminar é muito importante, é muito boa, só que preliminar começa na hora que você levanta. Sim. Aí ele disse assim, que começou a entender isso quando, ao invés de fazer aquele agrado para a esposa no dia que ele quer fazer sexo, e no outro dia perder tudo aquilo de novo para depois reconquistar, ele falou, Fabiola, como eu fui burro, é muito melhor todo dia eu manter. Mesmo no dia que a gente sabe que não vai ter nada, mas mantém, é muito mais fácil. É isso que eu falo, que relacionamento é para adulto, porque na sua criança você vai entrar na pirraça. Exatamente. É igual manter uma casa limpa, né? É muito melhor você manter uma casa organizada e limpar ela de vez em quando, né? Do que você ter que ou limpar, né? Deixar tudo para um dia só, porque aí você cansa demais, né? Ou a gente vai mantendo, vai se organizando e um dia da semana a gente tira para organizar e limpar mesmo, né? Acho que o relacionamento é muito isso, né? Então não adianta ir na academia uma vez por semana e achar que vai ficar bombadinho, né? Que vai ficar com aquele equilíbrio, né? E acho que você tem uma live, né? Um material seu que fala sobre isso, né? O sexo começa na cozinha. Na cozinha. Né? E é o fogãozinho a lenha, né? A tal da mulher, gente, eu falo assim que a única pessoa que limita o prazer de uma mulher é ela mesma, sabe? É ela mesma. E aí, se o homem consegue cativar, porque aí vira uma coisa, gente, tá bom, ele não quer fazer, porque muitas, é só eu que quero salvar minha relação. A mudança, ela é dinâmica, e se você decide investir no seu casamento, se você decide, de fato, trabalhar, mudar, ou ele muda ou ele vai embora. Na maioria das vezes ele muda, tá? Às vezes o homem não prioriza o sexo. Acho que depois de anos acontecerá de forma natural. Sinceramente. Então, assim, eu vi, Alana, eu vi esse negócio e depois eu quero até postar. Homem, quando ele não tá bem, assim, sexualmente falando... Jonathan, eu falei isso, o pessoal ficou muito assustado na live, mas deixa eu falar uma coisa aqui, até para vocês pensarem. A gente tem 2 grandes energias na vida, energia de vida e energia de morte.
Aquilo que nos leva para a vida, que nos separa dos nossos pais, é justamente sexo e dinheiro. Se uma pessoa ela não está priorizando o sexo, aí ela está numa energia de morte. Sexo é da vida, gente. Faz sexo quem tá vivo. Sexo e dinheiro são duas perninhas que te levam para a vida adulta. E a única coisa que separa o relacionamento, né, de amizade, de paz, de um relacionamento de casal é o sexo. Então tem que ter esse foco. Não é o foco, mas faz parte. Faz parte. E tem a energia sexual também, né, que movimenta, né, o nosso corpo. E o Freud falava muito sobre essa sexualidade louca, né? Eu falo que o Freud era... Hoje eu fico olhando e falo, Freud, agora eu estou entendendo o que você queria falar. Mas é muito disso, né? É a questão de troca, né? Tanto que é gostoso, a intimidade, é porque essa geração atual, ela desfocou o sentido da sexualidade, né? Então, esses dias eu vi um post, a pessoa falando que transar tudo bem, mas beijo na boca era muito íntimo. Eu falei, não, beleza, né? Beleza, tá certinho. Então, é umas coisas que, realmente, o beijo na boca também é muita intimidade. Cara, mas vida sexual, né? As mulheres são quem comanda, né? Não adianta. As pessoas falam, não, mas é só o homem que pensa. Eu falei, se você começar a pensar, você também vai governar, né? O homem pensa demais, dá um chá nele 3 vezes no dia, na quarta ele já tá pedindo arrego. Não tem como, hein? O corpo da mulher é diferente, né? Então, as mulheres acham que só um homem que pensa nisso, mas elas que têm o comando, hein? E o homem faz tudo, né? Por isso, né? O comentário da Tati é o melhor, né? Uhul, adoro ir pra vida, sabe? E é isso mesmo. Jonathan, e é tão sério, esses dias eu tava conversando, a gente que é psicólogo, que atende família, né? A Tati tá aqui, a Alana tá aqui, a Pri tava aqui, não sei se ela tá mais. Aqui, não, Tati, o amigo solteiro vai ser de patrocínio pra você mudar pra cá, Jonathan. Se você tiver um amigo solteiro, você não apresenta pra Tati. Vou deixar, Tati, eu vou bolar com a Fabíola aqui da gente fazer eu vi uma psicóloga fazendo, ela tem o Tinder de gente madura, é alguma coisa assim. É a... Fazer. Amanda Fitas. Amanda Fitas. Ela tem lá. E tem um punhado de gente se inscrevendo lá. É mesmo, hein? É mesmo. Muito bacana. Aqui. Sim, aí a Kátia tá falando aqui, saiu de um casamento de 5 anos porque ele não querer sexo. Gente, sexo é energia vital. A Alana falou aqui. Sexo é vida. Sexo literalmente é vida. E aí entra uma coisa que eu fui aprender na constelação familiar, né? Um casal que não faz sexo mais, perdeu justamente a hierarquia, né? Porque é aquilo que diferencia, fica todo mundo irmão. Quando os pais ali estão vivendo uma casa como 2 irmãos, já não tem mais ordem. Perdeu a hierarquia, porque fica todo mundo mandando, sabe? Exatamente. É muito sério isso. Jonathan, e assim, eu não tive problemas nessa área, você teve, né? E agora eu quero aprofundar aqui. Que eu vejo como uma das grandes situações... Nossa, gente, 70% dos casais que chegam no consultório, eles trazem problemas com as próprias famílias ou com a família do outro, tá? Sim. Aparece muito para você aí, Jonathan? Aparece demais, né? E eu acho que é uma questão, e aí a gente volta sempre a falar isso, né? A minha família não é melhor do que a família do outro, né? E às vezes a gente não tem a percepção das intrigas que acontecem, né? A gente olha para a nossa família e faz uma leitura, e o cônjuge tem uma outra leitura disso. E aí a gente, é um exercício que a gente faz, né? Da gente ter essa intimidade de falar o que incomoda na família um do outro, né, sem ofender, e o próprio cônjuge, né, a própria pessoa fala com a sua família, né? E eu até falo em alguns casos, gente, mantenha uma distância de segurança, né? Você não precisa estar lá todo dia, você não precisa estar lá, né, correndo lá todo dia. Pelo amor de Deus. Porque gente, às vezes, não. E aí, no princípio, no começo da live, a gente falou, né, de sair fisicamente da casa. Mas sair emocionalmente também é necessário. Né, olha, vamos construir a nossa vida. Mas meu pai e minha mãe é assim. Seu pai e sua mãe é lá, nós vamos construir a nossa.
né? Na sistêmica a gente faz muito esse exercício, né, de desenhar isso e ver esses padrões, né? Então a gente escolher qual o padrão que a gente vai ter para o nosso relacionamento. É um desafio muito grande também, principalmente hoje, né? Nós temos aí meninos homens de 40 anos morando com os pais, né? E as mulheres muito independentes, que eu acho muito bacana, né? Mas a hora que vai para um relacionamento, a gente complica tudo isso, né? Os pais dando muito palpite, os pais bancando financeiramente, né? Então, deixar pai e mãe em todos os princípios aí, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, né? E crescer. Foi tanto comentário aqui que eu não estou nem conseguindo acompanhar. Espero que Sim. você tenha. Porque a Ellen veio com uma pergunta assim, que já que o namorado, né? Acho que é namorado, não tá querendo sexo quanto ela, como que faz para mudar isso? E aí, você precisa olhar com muito carinho para essa situação, para onde ele tá olhando, se ele tá numa energia de morte, ele tá vinculado, sabe? Janaína, eu te respondo já a sua pergunta, porque a sua pergunta é muito boa. Sabe? Para onde que ele tá olhando. Outra coisa, nunca deixe de fazer exames, sabe? Falta de vitamina D, testosterona. Hoje em dia os homens trabalham muito mais, são mais sedentários. Sexo tem tudo a ver com bem-estar físico. Na aula de sexo eu falei assim que antes do sexo em si, a gente quer ter aquela performance, mas a gente não dorme bem, não se alimenta direito, não faz exercício físico. Uma outra coisa também, que até uma das meninas falando assim, Fabiola, você falou uma coisa na live que me marcou muito. Sexo, a definição de orgasmo, gente, é uma pequena morte, sabe? É uma coisa tão gigante, assim, tão maravilhosa. E como que você vai ter um prazer tão grande se você não presta atenção nos prazeres pequenininhos, sabe? Então tem um monte de coisa que pode estar atrelado e para ajudar, se você é uma mulher que o seu marido está com esse problema, você vai ter que olhar para essa situação com muito carinho. E não ficar chamando ele de frouxo, não ficar, sabe? Não desrespeitar, né? A Não tendência é desrespeitar. piorar. Eu considero muito isso assim para o homem e para a mulher. A mulher tem necessidade de falar, né? Ela se relaciona falando, né? Quando a mulher para de falar, é porque alguma coisa ela já não aguenta mais lutar por aquilo. O homem é a vida sexual, né? O homem, quando não quer sexo, alguma coisa é um sinal, né? Não está normal. Precisa Legal, investigar, Jonathan. né? Legal, Faz sua exame. percepção. Porque é um negócio assim, o homem é fisiológico, parece que é um negócio que tem necessidade, assim como as mulheres têm de falar. Tem as exceções, lógico que tem. Mas se o homem não está afim da vida sexual. Deu uma parada aqui que meu telefone tocou. Voltou. Se o homem não tem apetite sexual, ele precisa investigar o que está acontecendo. Sim. E aqui a Janaína fez uma pergunta, e quando a família não aceita essa distância? Eles não têm que aceitar. Quem são adultos são vocês. Entendeu? Por isso que a gente coloca assim, que um dos primeiros princípios para um bom casamento, que vocês não dependam mais dos seus pais. Não dependam. Eles não têm que aceitar no início. Pode ser que eles não vão gostar, principalmente quando eles não entendem sobre limites saudáveis. Mas bons limites, eles precisam ser fortes e flexíveis. Quando você se casa, a sua família ali, você e seu marido, vocês são a prioridade um do outro. Não mais papai e mamãe. Sabe? É difícil entender isso. Por isso que a gente precisa estar no adulto. A criança vai sempre, mas a minha mãe vai achar problema da A mãe. gente educa os pais, né? A gente nesse sentido, se coloca, a gente se posiciona. Tem uma live que eu falo sobre esses papéis, né? Os jogos psicológicos, a vítima, o salvador, o agressor. E você aí não tá como protagonista. Mas a minha mãe não aceita. Não, se você é adulta, é você que não se coloca como você deve colocar. Aprender a falar não, né? Aprender a falar não. E para os pais a gente precisa aprender. É difícil, gente. Eu demorei, né? Essa semana eu passei por uma situação. Minha mãe queria que eu fosse lá obrigar meu pai a fazer um exame de Covid. Falei, não vou, não. Não vou. Entendeu? Então, assim, falei com carinho, falei com mas não eu não posso me meter. Não é o seu papel, né? Não é.
E aqui a gente está falando, né? Na verdade, o Jonathan e eu temos uma live aqui, acho que está no meu perfil, sobre sexo, e onde a gente fala sobre tudo isso, sobre anticoncepcional, tireoide, sedentarismo, crenças religiosas, um monte de coisa ali, a falta de permissão para viver o prazer e tudo mais, né? Jonathan, mas assim, acho que a gente conseguiu resumir bem quais são essas dificuldades, né? Será que a gente não falou de alguma? Olha, não, lá na minha caixinha apareceu como gerenciar o temperamento, né? A pessoa colocou, foi, cara, o primeiro passo, né, falando aqui na live, que eu não dei resposta lá, é conhecer o temperamento, né? E ter autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento gera esse autocontrole. É fácil? Não, mas é possível, né? Diariamente fazendo escolhas aí, né? E aprendendo. A Fabíola fala muito sobre isso, a questão de estar no adulto, né? Não tem que controlar, aí, tem que aprender a gerenciar isso aí. A segunda é essa questão, né, do marido ter dificuldade para sair só. Também tem que arrumar um espaço para vocês dois. Né? E uma outra que veio era sobre perdoar de verdade. Ela colocou que sempre lembra, né, do que Não ocorreu perdoou! e sempre gera conflito. Falei, olha, perdoar não é esquecer, né? Mas eu não posso ficar cobrando a dívida, né, de quem eu escolhi perdoar, porque o perdão também é uma escolha, né? Então precisa trabalhar isso Jonathan. aí. E aí, eu falei na Live 2, ainda está disponível, gente. Aproveitem, viu? Aproveitem, que eu não sei até quando que eu vou deixar disponível. Eu falei sobre a necessidade de equilíbrio na relação. E de você dar um troco antes de perdoar. Uhum. Porque perdoa, mas assim, parcela a dívida em 500 vezes. E joga aquilo na cara na primeira oportunidade. Gente, isso não leva a sua relação para o mais. E eu tava contando, Jonathan, que aqui em casa a gente dá o troco da seguinte forma. Porque o troco não é vingança, o troco não é para fazer mal pro outro, né? Meu marido, quando tá tudo de boa, ele deixa a pia arrumadinha para mim, sabe? E quando a gente não tá equilibrado, ele deixa aquela bagunça, ele faz questão de sujar mais a vasilha, né? E eu é o café, Os sabe? sinais, né? Os sinais, o café, ele gosta, né? Ele começa de manhã, ele começa assim, para me acordar para eu fazer café. Mas assim, eu não me importo desde que as contas estejam equilibradas. Porque se eu não tiver de boa, meu filho não é comigo. Ele levanta e faz o café dele. Então, Se as louças estiverem limpas, tem café, né? tem café e outras coisas assim estiverem equilibradas, sabe? Troca é aquela sacudida. Gente, não é vingança, você não vai pagar na mesma moeda, não. É você fazer algo tipo assim, eu tô de olho. O seu comportamento tem uma consequência. Eu não sou sua mãe, não. Mamãe é que, ai, tadinho, né? Não, mulher é mulher. Então, tem o perdão. Inclusive, lá na escola de casamento, a Isabela Contini, ela fez uma live pra gente sobre perdão. Eu tenho lá, falando sobre as 5 linguagens do perdão. O perdão, ele é diferente para as pessoas. É do mesmo autor das 5 linguagens do amor. Só que você simplesmente perdoar, a relação às vezes fica defeituosa. A relação, ela fica descompensada. Ah lá, ó. Não, você passe livre para trair não é troco. Passe livre Aí é para vingança. trair é vingança, acabou o relacionamento, tá? Então, assim, são coisas, gente, que é onde o Jonathan, tanto o Jonathan quanto eu, né, quanto Tati, quanto a Alana, a gente fala muito no nosso perfil. O amor não é o suficiente. Existem Não. conhecimentos, existem habilidades. E se você não domina essas habilidades, você vai sentir aí o peso disso, né? Jonathan, se despeça. Chegou a minha hora, triste a dor do parto, mas eu tenho que partir. Mas para mim, eu quero agradecer novamente todo mundo que ficou aí, que participou, né? Muito carinho aí nessas lives que a gente faz. Você sabe, um sentimento especial que eu tenho por você, como profissional, como pessoa, mãe, esposa, né? Eu admiro muito o seu trabalho, né? E agradeço por ter me convidado, né? E ter a honra de estar aqui mais uma vez no seu perfil falando sobre famílias. Muito obrigado. Ah, gente, eu fico feliz. Gente, uma hora eu conto pra vocês como que eu conheci o Jonathan, né? Vai ficar salva. Você lembra, Jonathan, da nossa primeira conversa? Eu lembro quando a gente começou a conversar, não lembro Pelo detalhes, Instagram? não. Aham. Eu sou o sanguíneo, né? Sanguíneo esquece, né, Fabio? Eu esqueço nada.
Eu chamei o Jonathan já tinha um perfil aí bombando, né? Eu tava começando, assim. E ele foi tão atencioso comigo, assim, sabe? Aquilo foi muito especial pra mim, viu? Quando você faz algo bom pro melancólico, ele guarda. E quando você faz algo ruim, também ele guarda. Então, o Jonathan tá, assim, só com coisas boas, né? Que Tem um bom. carinho muito grande por vocês. Ô, Ellen, a Ellen tá com uma perguntinha só pra vocês verem aqui, ó. É possível o homem deixar de ter vontade de ter desejo porque não admira a pessoa ou o orgulho dela? Pode ser um sintoma de que a relação de vocês está desequilibrada, tá? Ah, Lili, não é sempre especial. Jonathan, aí a gente vê se a gente vai fazer uma live junto, se você vai fazer uma live separada. Acho que seria muito bom também esse bate-papo, a gente combina, tá? Vamos combinar. Eu sempre arrumo Ó, tempo para você aqui. não, eu fico muito grata, viu? E também estou aqui. Eu tenho que trabalhar, gente. Eu queria ficar mais aqui, mas eu tenho que trabalhar. Eu estou sempre aqui para o que você precisar, viu? Devolvo, Tamo de fato, junto. assim, a volta lá. Pessoal, e a escola de casamento está aberta até sexta ou até a gente completar 50 pessoas inscritas, porque é o que eu consigo atender. Corram, façam sua inscrição. Estou esperando vocês lá com muito carinho. Jonathan, muito obrigada, viu? Abraço para você. Ó, Não se esqueçam, vai lá e inscreve na escola de casamento. com Deus, tchau. Abraço, obrigado. Você também, tchau.